dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Alzira e sou professora aqui na ADE de Pindamonhangaba, interior do estado de São Paulo. Apesar de trabalhar na cidade de Pindamonhangaba, eu nasci na vizinha Taubaté, cidade de Monteiro Lobato, né, o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje nós vamos aprender sobre o gênero fotonovela. Fotonovela, professora, tem a ver com novela? Tem. É da fotonovela que eles criaram a novela, tá bom? Hoje nós vamos aprender como é que a gente faz a produção de uma fotonovela, a estrutura de uma fotonovela, né? Tem diálogo, professora, como é que eu faço para colocar o diálogo, para criar? Nós vamos aprender, né, tudo isso na aula de hoje. Tá ok? Nós teremos a seguinte habilidade: engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção. O leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades, etc., e considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário. Ou seja, nós vamos aprender na estrutura, né, da fotonovela, como é que a gente faz a transposição, né, do conto literário, daquele conto que você viu com a professora de língua portuguesa, como é que eu posso passar para uma fotonovela, como é que eu posso produzir uma fotonovela a partir daquele conto que você aprendeu na sala de aula. Sabendo que, né, nós não podemos esquecer que existe toda uma estrutura, né? Tenho que colocar o diálogo. Como é que eu faço para colocar esse diálogo? Eu posso colocar de qualquer jeito? Não, não posso, né? E isso nós vamos aprender também na aula de hoje. Quais são os objetivos gerais dessa aula? Hoje nós vamos aprender a produzir uma narrativa com imagem e texto que compõem uma fotonovela. Apresentar formas de representar falas em diferentes gêneros. Quais são os gêneros? Passar da história em quadrinhos para a fotonovela. Diferenciar discurso direto do indireto e mostrar, né, como eles aparecem no texto. Desenvolver habilidades de interpretação de imagens, que são os textos não verbais. Agora, eis o nosso momento, né, de interação. São 3 perguntinhas para vocês responderem. A primeira: você sabe o que é uma fotonovela? Quais características você acha que são importantes em uma fotonovela? Hoje não ouvimos falar em fotonovelas, mas houve a época de muito sucesso desse gênero. Você sabe quando isso aconteceu? Vamos conferir a sua resposta? Então, você sabe o que é fotonovela? A fotonovela é uma forma de você contar uma história, só que nós usamos para isso as fotografias. Qual característica você acha que é importante em uma fotonovela? A característica importante numa fotonovela é o uso das fotos. Saber posicionar cada personagem que fará a dramatização para que a foto seja feita. Né, o enquadramento, a expressão facial das pessoas, isso é muito importante na foto. Hoje não ouvimos falar em fotonovelas, mas houve a época de muito sucesso desse gênero. Você sabe quando isso aconteceu? As fotonovelas fizeram sucesso no Brasil na década de 50 e 70, né? Foi até um pouquinho, quase 1980. Uma famosa revista da época chegava a vender mais de 200 mil exemplares mensalmente, para vocês verem como fazia sucesso. Agora, como é que surgiram, professora? Como surgiram e quando surgiram as fotonovelas?
As fotonovelas, elas surgiram lá na Itália, na década de 40. Aqui no Brasil, o auge era a radionovela, né? O que era a radionovela? A gente só ouvia a voz da personagem. Então, as pessoas, elas se encantavam com essas histórias. E depois eles trouxeram para o Brasil as fotonovelas, as revistas que tinham essas fotonovelas, essas histórias, né, onde a composição dela era através de fotos. Então, passou a encantar muito mais. Por quê? Aqueles artistas, aquelas personagens que eles ouviam no rádio, eles começaram a ver através de imagens, tá bom? Daí, o que aconteceu depois? Por que as fotonovelas acabaram, né, lá na década de 80? Porque essas imagens que estavam dentro da revista, elas passaram na caixinha que é a televisão. Então, a televisão começou a fazer muito sucesso e pegou essas personagens, esses artistas, né, que fizeram a história da fotonovela e levaram para a televisão. Quais são as características, como é que você consegue reconhecer uma fotonovela? Elas são divididas em capítulos, seu desfecho tem que despertar a curiosidade do leitor. Muitas obras literárias, elas foram adaptadas para esse gênero, o gênero fotonovela. Elas ganharam um público cativo, visto que nem todos tinham acesso ao cinema. Naquela época, as pessoas não tinham muito dinheiro, né, para ir ao cinema. Então, a diversão deles eram as novelas que estavam, né, nos quadrinhos das revistas. Então, tudo começou lá na década de 40, né? Aqui nessa imagem, nós podemos ver que eles transformaram um conto literário em fotonovela. Era um importante livro, né, da literatura inglesa. Então, eles pegaram o Morro dos Ventos Uivantes e transformaram em fotonovela. Então, as pessoas, elas passaram da leitura do livro, né, o livro, o conto literário, ele ganhou vida nas histórias da fotonovela. Essa fotonovela, ela é de 1960. O Morro dos Ventos Uivantes, ele conta a história, né, de um garoto que ele era rejeitado. Então, ele foi adotado por uma família e ele não era, né, bem tratado. E houve toda uma vingança depois. Então, esse conto é de Émile Brontë. Foi o único livro, né, escrito por essa escritora. Mas ele é muito lido, né, até os dias de hoje, tá ok? Então, o que a gente vai observar aqui? Nós vamos observar os balões. Como é que o conto literário saiu do livro e foi parar na fotonovela, né? E aqui a gente pode observar as personagens e nós podemos observar como é que eles colocaram as falas das personagens e apareceu também o narrador, né? Que é a pessoa que vai contar a história. Então, nós podemos observar aqui nos balões que existe uma estrutura, né, padronizada. Então, não tem aquela estrutura que nós vemos hoje. Como é que é a fala de alguém sussurrando, professora? Quando eu leio um gibi, nossa, eu sei quando está gritando. Ali não, as linhas elas são completas. Tá? Isso a gente encontra nas revistas antigas. A fala do narrador é aquele quadro maior. Então, nós temos um grande texto. Será que hoje a gente colocaria um texto grande? Como é que a gente colocaria, né, na nossa historinha, na nossa fotonovela, se a gente fosse criar? Aqui ainda a gente pode observar, né, uma página maior, a mesma estrutura dos balões. Então, não houve uma diferença. Então, nós estamos vendo ali, né, a discussão entre as personagens, mas não há uma diferença nos balões. É sempre a mesma estrutura, tá ok?
Então, a única estrutura que permanece até hoje é o rabicho. É aquela pontinha, né, que liga até a fala da personagem. Então, isso a gente encontra ainda nos balõezinhos de hoje. As histórias, né, das fotonovelas, como eu disse para vocês, elas fizeram muito sucesso, porque as pessoas podiam enxergar, elas podiam sonhar, né, com as histórias. O livro você imagina. Agora imagina você colocando fotos, né, e a fala. Então fazia muito mais sucesso. As fotonovelas hoje, nós podemos perceber que os amantes, né, de fotonovelas, elas trouxeram para as redes sociais aquele gosto de antigamente. Mas será que dá para a gente levar para a sala de aula? Tá, muitos professores estão fazendo uso desse gênero para poder passar as suas aulas, para poder ensinar, né? Porque a gente aprende muito mais quando a gente vê, quando a gente enxerga, né? Quando a gente pode produzir em forma de imagem. Agora nós vamos observar a diferença, né, daquela fotonovela antiga através de um quadrinho, né, de uma historinha que vocês viram lá no primeiro bimestre, tá bom? Na página 7 até a página 9 existe um conto e que você pode encontrar essa historinha, né, esse diálogo. Se você parar para observar, nós conseguimos diferenciar aqui o discurso direto, que é a fala da personagem, e o discurso indireto, quando alguém está contando o que está acontecendo em cena, tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos a fala, ok, das personagens, duas meninas conversando, né? A historinha que vocês viram lá atrás era o conto ou não conto. Então, uma estava querendo contar o segredo para a outra. E a outra falou assim, olha, por favor, né, eu estou contando para você, mas não é para você contar para ninguém. Essa historinha do caderninho de vocês tinha uma atividade que pedia que vocês criassem diálogos, que vocês colocassem a fala dessas personagens dentro, né, dos balõezinhos. Então, essa atividade você pode encontrar no seu caderninho, lá no caderninho, né, no primeiro que você teve, que você estudou, tá bom? Aqui nós temos um momento de interação. Você terá um tempinho para você responder essa perguntinha. Vocês conseguiram observar que os dois gêneros são semelhantes e diferentes ao mesmo tempo? A fotonovela e história em quadrinhos, elas são diferentes e semelhantes, né? Qual é a diferença e qual é a semelhança entre eles? Vamos para a nossa resposta? Quais são as semelhanças? Os balões, né? Nós encontramos balões tanto nas fotonovelas quanto nas histórias em quadrinhos. Nós temos os quadros, a leitura é na horizontal. E nós temos personagens, ok? Quais são as diferenças? O formato dos balões. Um apresenta traços completos e o outro não segue um padrão, né? Então, a gente encontra nas histórias em quadrinhos os balõezinhos, eles podem ser maiores, menores, ovais, e cada balãozinho ele tem um sentido, ok? Tem a expressividade. Na história em quadrinhos, o cartunista, o chargista, o desenhista, ele pode explorar muito mais a questão da expressividade, né, das personagens. Pode abrir um bocão, ele pode aumentar o tamanho do olho, tá ok? Já nas fotonovelas, com imagens, com fotos, você não pode fazer isso, porque são
pessoas ali na foto. Nós temos também a mistura do real e do imaginário. Na história em quadrinhos, pode aumentar, ele pode explorar muito mais essa parte, a questão do imaginário. Tá? Você pode trazer um ser, né? Você pode colocar um homem lá na Lua através de um desenho. Né? Já na fotonovela já é um pouco mais complicado, porque existe todo um cenário a ser criado. Aqui nós temos aquele conto que eu estava falando para vocês, né? Da imagem das duas meninas que estavam conversando sobre uma história, alguma coisa que uma fez e não queria que a coleguinha, né, que a prima dela contasse para alguém. Então, nós vamos ler juntos esse conto. Conto ou não conto? Está lá no volume 1, da página 7 à página 9. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse trecho que está com um travessão e para esse trecho final, né, no último parágrafo, que não tem travessão. Existe uma diferença aqui. Aqui nós encontramos tanto o discurso direto, que é a fala das personagens, onde tem que aparecer, né, com o travessão, que é o indicativo da fala dessa personagem, e embaixo é a parte da narradora, ela se lembrando do que aconteceu. Então, nesse momento, ela está contando a história. E se ela está contando a história, eu não posso colocar travessão. Continuando, lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era tão sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje a minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo ou até mais. Então, aqui nós temos a continuação do conto. Nós podemos perceber que aqui também nós temos a parte do narrador e a parte da personagem. A fala das personagens, das duas primas, aparecem sempre após o travessão. Isso é muito importante na fala quando você está escrevendo um conto. Mas e daí? Como é que eu faço para colocar na história em quadrinhos? Eu posso fazer isso, professora? Eu posso construir uma história em quadrinhos a partir desse conto que eu aprendi lá no início do ano? Claro que você pode. Só que você vai ter que estruturar, você vai ter que fazer toda uma composição, né, para a sua história em quadrinhos. E se você quiser, a proposta de hoje vai ser a produção de uma fotonovela, também passar para a fotonovela. Aqui nós temos, né, um trabalho executado a partir daquele conto. Nós pegamos alguns trechos da fala das personagens e nós produzimos uma fotonovela. Então, nós podemos ver aquele último parágrafo que foi colocado na primeira página.
nós podemos ver que ele foi colocado em cima, antes das falas das personagens. E embaixo nós temos a fala das personagens. Então, elas têm que aparecer dentro de balões. Olha a diferença que nós encontramos. Lá no conto, né, em prosa, o conto escrito, ele estava com travessões. Agora, como é que eu vou fazer? Eu coloco dentro de balões. Agora é esse o momento da nossa atividade. Será que vocês entenderam? No conto, no texto Conto ou Não Conto, em prosa, foi apresentada a mesma fala que na produção para a adaptação da fotonovela. Como elas foram representadas? Segunda perguntinha. Como foi apresentado o trecho do narrador nos dois gêneros? Agora, no conto literário e na fotonovela que foi criado pelas duas alunas. Vamos para a resposta? No texto Conto ou Não Conto, em prosa, foi apresentada a mesma fala que na produção para adaptação da fotonovela. Como elas foram representadas? No texto, a fala aparece após travessão, que é a marca de fala da personagem. Já nos balões, elas não precisam de travessão, pois o balão já é o indicativo da fala. Como foi apresentado o trecho do narrador nos dois gêneros? O trecho do narrador aparece nos dois gêneros, antes das falas das personagens. Agora nós vamos aprender, né, como a gente usa, que balãozinho a gente pode usar para a nossa produção, tá ok? A produção da nossa fotonovela, ok? Então aqui nós temos o balãozinho que representa quando alguém está com sono, né, sonolento. Ah, eu posso usar qualquer balãozinho? Não, não pode usar qualquer balãozinho, né? Existe, apesar da despadronização, né, de você poder explorar os balãozinhos, mas alguns são específicos. Então, se for representar alguém com sono, é esse balãozinho aqui, ok? Daí você coloca representando o barulho do soninho. Aqui nós temos o balãozinho que representa o pensamento, tá? O rabicho, ele é todo em bolinha, então se a pessoa estiver pensando, né, a gente usa esse balãozinho como se fosse uma nuvem. Ah, minha personagem, ela está apaixonada. Eu posso usar um coração? Posso usar um coração, né? É só você puxar o rabicho para a fala da personagem, para representar a fala dela. Aqui nós temos o balão do cochicho. Alguém falando baixinho, você vai representar a fala da pessoa quando ela estiver sussurrando, falando bem baixinho. Daí, as linhas, elas são pontilhadas, tá ok? Representando essa fala da personagem. Aqui, se você prestar atenção, esse balãozinho, ele parece, né, relâmpago. Então, ele serve para representar quando a pessoa está com raiva, né, quando a pessoa está gritando também. Então, ele tem esse desenho, né, cheio de traços, parecendo um raio, né? E nós temos também o rabicho dele aqui, que é voltado sempre para a personagem. Para eu representar uma fala normal, eu uso esse balãozinho aqui, tá? O traço dele, ele é completo, ele não tem nenhum desenho, tá ok? Então, aqui dentro, eu vou colocar a fala normal de uma personagem.
Se a minha personagem estiver com dúvida, né, ela estiver querendo fazer uma pergunta, ou então ela tem uma pergunta para fazer, mas ela não quer fazer, eu posso explorar o quadrinho, né, colocando um balãozinho e um sinal de dúvida, que é representado pela interrogação. Para representar, né, a expressão de admiração, você vai fazer uso desse balãozinho aqui. Dentro dele, você vai colocar o ponto de exclamação, que é usado para fala de admiração, de surpresa, para representar a surpresa. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido os balõezinhos. Agora você pode explorar na história que você vai criar. Tudo bem? Eu vou propor uma brincadeira para vocês agora. Já que vocês entenderam, né, o balãozinho, o sentido do balãozinho, vamos fazer um desenho? Você pode pegar, montar a sua historinha, né? Pega um lápis de cor e vamos criar. Vamos ver se você aprendeu na aula de hoje como é que a gente representa a fala de uma personagem. Tá ok? Então, bora criar. Aqui vamos para um momento de interação. Será que você consegue definir, você consegue encontrar, né, qual o balãozinho ligado que representa cada sentido, cada emoção? Vamos lá? Nas histórias em quadrinhos, os sentimentos das personagens são demonstrados por meio de balões. Falando nisso, você conhece os balões que representam as falas das personagens? Então, o que nós podemos ver aqui, ó? Balão de pensamento, nós temos o balão da fala, balão do cochicho, balão do sono, balão da dúvida, balão do amor, balão de admiração, balão de raiva. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão enumerar para mim os balõezinhos de acordo com os sentidos que aparecem na primeira coluna, ok? Esse Z aqui, né? O que será que indica? O que será que representa? Então, vocês terão um tempinho para que vocês possam colocar para mim, tá? Enumerem e depois a gente volta com a correção. Aqui, nós temos a nossa resposta. O primeiro balãozinho é o número 4, ele é balão de sono, né? Ele representa quando alguém está com muito sono, querendo dormir. O segundo balãozinho é quando alguém está pensando. Esse desenho do rabicho, ele aparece quando a pessoa está pensando, ok? O terceiro balãozinho, ele é o balão para quem está apaixonado, para você representar a fala de alguém que está apaixonado. O quarto balãozinho, né, ele representa, com linhas pontilhadas, ele é o balão de cochicho, tá? Alguém está falando muito baixinho. O próximo balãozinho, ele é quando alguém representa quando alguém está com muita raiva. Essa com linha, né, certinha, não existe nenhuma demarcação no balãozinho, ele é o balão de fala, né? Você pode representar a fala normal de uma personagem. O próximo balãozinho, quando você quer expressar dúvida, você coloca uma interrogação dentro do balãozinho. E quando é exclamação, você coloca o ponto para você demonstrar que ele está exclamando, que ele está surpreso, que ele está admirado. Tá ok? Muito bem. Vamos para o momento de revisão da nossa aula? Fotonovela é um gênero que utiliza fotografias para contar histórias. Então, nós podemos produzir fotonovelas também. Elas tiveram uma importância muito grande. Elas só perderam espaço quando chegou a televisão, né? Que as fotonovelas que eram transformadas, que eram encontradas em imagens, em fotografias, elas ganharam vida através da televisão.
Olha que coisa linda, aquele artista que fazia muito sucesso na fotonovela, agora ele podia ser encontrado na televisão, ele falando. Então, por isso que elas perderam espaço, né, para a televisão. Temos que ter cuidado com o discurso direto, pois cada gênero apresenta-o de forma diferenciada. O discurso direto é a fala da personagem. Então, nós temos que ter muito cuidado. Se você for escrever uma história, o discurso direto ele vai aparecer com um travessão. Você tem que fazer uso do verbo dissende, o verbo de elocução, né? Fulana falou isso, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão e a fala da personagem. Se eu for colocar numa história em quadrinhos, eu vou ter que saber qual é o balãozinho que eu vou usar. Se é um balão de cochicho, se é um balão de uma fala normal, se ela está gritando. Uma fotonovela, hoje em dia, pelos recursos que nós temos da internet, nós podemos usar também. Mas a gente não via isso nas fotonovelas antigas, porque eles não tinham muito recurso. E muitas vezes não tinham muitas ideias também para diferenciar os balãozinhos. Tá ok? Os gêneros fotonovela e HQs, as histórias em quadrinhos, têm as suas diferenças. Um trabalha com fotografias e o outro com desenhos. Então, as fotografias, elas têm toda uma estrutura, toda uma composição. Então, se você vai fazer uma fotonovela, você tem que ver um cenário, você tem que estudar esse cenário, colocar, enquadrar, né, as personagens. Você não pode tirar uma foto de qualquer jeito, né? Tem que ter um estudo de iluminação. Estudar, né, se vai ser de dia, se tem luz, se ela, né, tem toda uma estrutura. Já o desenho é mais fácil, porque você tem o lápis de cor, você tem as cores que você pode utilizar. As histórias em quadrinhos, elas são coloridas. Então, para cada história, para cada enredo, também existe a composição de cores, que você tem que fazer uma escolha. É importante conhecer os tipos de balões para representar a fala das personagens. Então, é muito importante você saber qual é o balãozinho que você vai usar. Se é de grito, se representa a fala, alguém cochichando, se alguém está com sono. Então, existem inúmeros tipos de balões. Então, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma pesquisa para que você possa usar. Tudo bem? Uma sugestão de atividade para você. Você pode criar a sua própria fotonovela. Pode pegar, né? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, né? Todo mundo está dentro de casa, não pode sair. Você pode fazer uso desse momento e tirar fotografias com a sua família e produzir, né, a sua fotonovela. Que tal? Daí você pega e envia para a sua professora. Ou então você pode pegar o conto que você estudou lá no primeiro caderninho e transformá-lo, pegar um irmãozinho, pegar os seus pais também e produzir uma fotonovela. Você vai enviar e depois a professora pode criar um painel para expor para a escola inteira. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, até a próxima!